Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Peço que você deixe seu like aqui no nosso episódio, porque assim o YouTube entende que é relevante e recomenda para mais pessoas. Também peço que você se inscreva no nosso canal. Boa parte das pessoas que consomem o nosso conteúdo não estão inscritas no canal, então inscreva-se para você dar essa moral para a gente reforçar o meu comportamento de voltar aqui. E hoje nós estamos aqui com a professora Ivana Rebelo, a professora que nos deu aqui o grande prazer de 1 hora e 10 do tempo dela para conseguir conversar sobre um dos maiores, ou talvez o maior escritor da história do Brasil. Professora, você é professora de qual universidade? Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, é a maior universidade estadual de Minas Que Gerais. legal. E como é que você começou essa incursão pela obra do Guimarães Rosa? Primeiro, por uma questão regional. Ele andou por minha região, né? Então, eu faço parte daquele trecho de Minas Gerais, os Gerais, que constitui o lugar de Guimarães Rosa por excelência, a partir do qual ele vai escrever o conjunto dos seus livros. Que Né? Então, legal. ele cita várias vezes os Gerais mineiros, que são diferentes das Minas. Uhum. As Minas são o lugar do ouro, os lugares do barroco, histórico. Os Gerais são o lugar do vaqueiro, da carne, do couro, da aridez do sertão. Que seria mais próximo da Bahia lá para cima. Isso, exatamente. Perfeito. E dentro da sua trajetória acadêmica, a senhora se especializou em Guimarães, especialmente em Grande Sertão Veredas. Exatamente. Foi um livro que, na verdade, não fui eu que escolhi, ele me escolheu. Quando eu li pela primeira vez, eu ainda era aluna do curso de letras e fiquei absolutamente atordoada. Ele me iniciou em uma série de coisas, inclusive na paixão pela linguagem poética. E aí eu decidi, eu não o estudaria no mestrado, porque eu não estava pronta. Uhum. Ele foi o meu objeto de estudo no doutorado. E a E partir. depois em pós-doutoramento, etc. Legal. Eu li recentemente, comecei a ler início do mês, agora de outubro. A gente está gravando isso finalzinho de outubro. Talvez você esteja assistindo isso em janeiro, não sei quando que vai ao ar. Eu comecei a ler no início de outubro. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu comecei a ler, mas dessa vez eu fui até o final. Oh, Muito, inclusive, aconselhado por um colega meu, que é inclusive meu sócio numa clínica de psicologia que a gente tem. Ele é muito fã do Guimarães Rosa, especialmente de Grande Sertão. Já leu e releu várias vezes. E ele falou assim, Eslin, até a página 70, 80, você precisa ir se acostumando com a voz do Riobaldo. Depois o livro começa a ter algum sentido cronológico, mas até lá vá despreocupado. Como é que funciona, professora? Porque a pessoa que começa a ler Grande Sertão, assim como eu, quando comecei em outras vezes, na primeira página já encontra um texto com palavras que eu não sei se. Aí, perdão minha ignorância, se ele chegou a inventar, ou é um dialeto mesmo dos gerais. algumas ele inventou, outras são dialeto. Mas eu digo o seguinte: a gente tem que se postar diante desse livro de uma forma diferenciada, porque se trata, como você falou, do maior escritor do século XX. É engraçado, né? Que no século XIX era Machado de Assis. No ano Uhum. que ele morreu, nasce Guimarães Rosa. Olha só. Então, parece que no mesmo espaço e tempo não cabe duas pessoas tão geniais. Uma, como se diz, uma brincadeira do Aham. destino. Mas brincadeiras à parte, né? Grande Sertão Veredas não é um livro comum. Eu vou dizer por que não é. Essa dificuldade de leitura é explicada também por isso. Primeiro, que é um livro de 700 e tantas páginas, sem capítulo. Então, É. sabe que normalmente um livro desse porte, dessa grandeza, agora eu estou falando só de grandeza numérica, né? Porque tem outras grandezas, ele tem a pausa capitular. O capítulo dá um Uhum. arrego, dá como se diz, um espaço de tempo para o leitor. Ele não. É um livro narrado sem pausa. Então, imediatamente, a gente entende que é uma narração, que é uma conversação. Tanto é que o livro começa com travessão, Perfeito. né? Uhum. Dentro do nosso código linguístico, o travessão inicia o quê? Diálogo. Um diálogo. Mas alguém deve ter perguntado antes, né? Uhum. Quem é esse alguém? São tantas as perguntas, porque a gente entende que se ele começa com travessão, a gente entende que é um livro
que ele é marcado pela busca, ou pelas buscas. Então, é uma procura atordoada. É uma procura a respostas ao sentido da vida, é uma procura às respostas à questão amorosa, ele é atormentado pela questão amorosa, Riobaldo, o narrador, né? É uma procura a resposta à questão da violência que existe ali no espaço em que ele vive, e a própria violência com ele próprio, né? Que é uma pessoa que nasce sem identidade precisa. Ele não tem pai declarado, ele tem um padrinho, que a gente sabe que é o pai dele, é um coronel de sertão. Ele não tem pai. Então, ou seja, ele está buscando a si mesmo e buscando um sentido para o seu estar no mundo, né? Para a sua experiência humana. São 3 dias em que ele conta a história para um senhor que o ouve e anota na caderneta. Alguns dizem que esse senhor é uma espécie de representação do próprio Guimarães Rosa, que veio para o sertão e anotava todo na sua cadernetinha, mas isso à parte, a gente entende. É um personagem ansioso por falar, e ansioso, então, por ter algumas respostas. E o incrível de tudo é que o livro não responde absolutamente nada. Pois é, só deixa. Ele nos traz mais exatamente. Para a galera, então, que nunca leu O Grande Sertão Veredas, acho que vale deixar explícito isso, que o livro, ele começa com travessão, indicando que inicia-se um diálogo, e realmente não tem capítulo nenhum, né? É corrido, não tem respiro, ele não indica quando vai e quando volta no tempo, você tem que ir pegando. Muitas vezes não tem vírgula, não tem ponto direito, e são palavras, pô, ele começa com nonada, né? Uma palavra que você já acha curioso o que é essa palavra. Para o leitor aqui, professora, eu vou fazer a primeira parte desse podcast pedindo a sua ajuda para os leitores de Grande Sertão que ainda não tiveram a coragem ou não tiveram o tempo para investir lendo essa obra, e na segunda parte eu quero entrar em umas perguntas especificamente da obra, inclusive por ajuda do meu sócio que leu bastante e mandou algumas perguntas para a senhora, ele não queria perder a oportunidade. Tá correto essa sugestão que eu recebi, ou ela é uma sugestão inteligente, ou qual sugestão você dá para quem for começar a ler? Realmente tentar passar as 30, 50 páginas tentando acostumar com a voz do Riobaldo, ou já tenta procurar uma linha cronológica? Qual dica que você daria ali para a pessoa não desistir? Essa é a orientação mesmo. É uma pessoa, Riobaldo começa atordoado, então ele mistura tempos, épocas e histórias. Ele vai pegando tantas histórias que ele ouviu, que ele viveu, para tentar se situar. Ele está absolutamente perdido, né? Então, as primeiras 70, 80 páginas são meio sem nexo. Então, o primeiro conselho que eu dou para o leitor iniciado, e eu falo assim, eu dou 2 conselhos, porque eu falo assim, ninguém pode privar alguém de ler uma obra-prima pela primeira vez. Né? É uma experiência inédita. Então, primeiro desarme-se da sua intelectividade. A primeira coisa, para você aprender, começar a aprender o universo enorme, quase infinito de Grande Sertão Veredas, deixe os seus sentidos falarem. É um livro absolutamente musical. É um livro pictórico, mas principalmente musical. Tente ler se alguns trechos lhe parecem assim, quase que intraduzíveis, tente lê-los em voz alta. Alguns trechos são muito musicais. Ele trabalha com vários recursos de musicalidade. Quando você falou assim, às vezes nem tem vírgula, de fato, naquela cena, por exemplo, em que ele invoca o demo, ele usa assim, mais de 50 epítetos, nomes para chamar o diabo, ele começa a falar de todos os nomes, né? Caramanhão, capeta, diabo, coisa ruim, sem pausa. Isso mostra uma espécie de transe que ele está vivendo, mas também a sua própria respiração, respiração de alguém que está arfando, em susto, em momento de tensão absoluta. Então, a gente percebe muito isso. Tente imaginar uma pessoa que está conversando com você. E é o que de fato o que Riobaldo faz. É uma longa conversação. Mas, na verdade, antes de tudo, é uma conversação com ele próprio. Ele conta uma história já vivida no passado, mas a gente está sentindo que, embora a história seja vivida no passado, ele não venceu os seus problemas. As suas questões ainda estão lá. Né? Por isso que é um ritmo tão desenfreado, que é o ritmo da nossa conversação mesmo. Ora a gente acelera, ora a gente vai mais lento. Tá? Primeiro conselho é esse. Então, tente ler também com sentidos. Primeiramente, pelos sentidos. Depois que o intelecto vai nos chamar. Primeiro também, vá pela capa.
As boas edições mostram que o livro ele tem os desenhos do, né? Os desenhos dos mapas. Uhum. Entenda isso. Isso é um código, isso é uma cifra. Então, às vezes ele nos fala por códigos, por cifras. Eu vou mostrar uma bem óbvia que escapa a muita gente daqui a pouquinho. E o terceiro conselho que eu dou, né, é que, como bom mineiro, vá comendo pelas beiradas, vá comendo pelas bordas, né? São grandes e pequenas histórias que estão ali no livro. A história dele com Diadorim, que é uma das histórias centrais, a história do pacto com o diabo, que não importa se existiu ou não, mas é necessário que entre esse pacto aí com o além para que ele se transforme, né? A história dele como jagunço, que depois se torna um jagunço letrado, e, por fim, termina como fazendeiro abastado. Que é quando ele conta a história, né? Que ele narra a É história. quando ele conta a Pra história. galera Ele saber. já é, como se diz, um fazendeiro no rancho rede, né? Já não precisa mais correr atrás da grana, né? Ele já conseguiu o que ele queria. Mas, materialmente, o seu tormento continua. Né? E outra coisa também, não deixe escapar a charada que tem no título. Grande Sertão, 2 pontos, veredas. Grande ser, traço, tão, veredas. Olha a charada que está aí. É pelas veredinhas, pelas pequenas coisas, pelos minúsculos veios d'água, é que a gente chega às coisas grandes. E, de fato, é isso na vida, não é? É pelo pequeno que a gente consegue aprender as coisas maiores. E depois da página... acho que pelo que eu lembro na minha leitura, e eu só fiz a primeira leitura, não sou um grande leitor, mas parece que depois da página, sei lá, 150, página 200, começa a ter uma linha mais clara cronológica. Exatamente. Aí a gente consegue se encontrar. Que aí ele encontra o meu filho, ele consegue falar do lugar onde ele nasceu, da mãe que o acompanhou até certo ponto. Depois, quando ele sai, ele vai para a casa do padrinho, que na verdade é o pai dele, é o coronel que nasceu, são os filhos sem pai do sertão, né? E aí ele vai ser o professor, né? De um coronel lá, e é lá que ele vê Diadorim e se lembra de quando ele era pequeno, que ele fez a travessia do rio com Diadorim. Aí a história começa a fazer nexo. Exatamente. A história daquele primeiro encontro é belíssima, né? Belíssima. Ele fica atordoado com o encontro daquele menino bonito e corajoso. Reinaldo, né? Que é o nome que ele... Reinaldo. Depois ele... E depois Diadorim. Que aí o Reinaldo dá uma facada na perna do mulato e ele fica espantado com a violência, né, do menino. Exatamente. Ele era muito bom de faca, né? Exatamente. E aí depois o livro começa a ter um pouco mais de nexo, aí começa assim o desenrolar da história, né? E aí, pessoal, se você não leu ainda, desculpa, mas o livro a gente vai ter que eventualmente falar alguns spoilers aqui. Tem algumas passagens no livro que chamam muita atenção. Uma dessas passagens é quando ele encontra o Reinaldo, né? O Diadorim no Rio. Outro que me chamou muita atenção, que me fisgou muito, foi o julgamento do Zé Bebelo. Sim. Que depois eu vi que tem vários artigos acadêmicos na área de direito sobre o julgamento do Zé Bebelo, né? E outro é, claro, ao final, quando o Reobaldo descobre que Diadorim é uma mulher, né? Depois que ele morre, ele descobre que é uma mulher. Mas não resolve a situação, né? Não resolve. E daí tem o pacto também, que a gente não sabe se aconteceu. De fato, professora, depois de estudar tanto, 20, 25 anos estudando a obra do Guimarães, principalmente Grande Sertão, não tem consenso se aconteceu ou não o pacto. Realmente é uma coisa que fica... Não, isso também não se figura tão importante. O importante é ele ter procurado essa encruzilhada e ter tentado esse pacto. Por quê? Quando a gente lê com atenção esse momento, de quando ele vai à noite, sozinho, na encruzilhada, ele ainda era um homem profundamente fragilizado e caladão, né? Soturno, como geralmente é o vaqueiro do sertão. Mas aí, quando ele invoca o demo naquela meia-noite, chamando por todos os nomes, ele sente uma aragem, né? Uma aragem, um ventinho fresco, e as coisas parecem mudar. E ele, desse pacto, que ele não comprova se existiu, ou dessa experiência, ele volta mudado,
porque assim que ele chega lá, ele começa a contar, a relatar o caso para os jagunços que estavam ali, né, adormecidos, e um deles fala assim: tão falante Tatarana, Tatarana era um dos apelidos dele, Lagarta de Uhum. Fogo, né? Tão falante Tatarana, ou seja, um homem. Aí, a partir daí também a linguagem do livro começa a ter um pouco mais de nexo, começa a ser mais um pouco ordenada. Uhum. Isso é muito sábio por parte do escritor Guimarães Rosa, porque mostra a importância da linguagem, da fala ou do poder de narrar, que é para o cidadão, a pessoa, o ser humano, de uma forma geral, constituir-se como sujeito. Né? Até então ele era calado, ele não sabia verbalizar o que sentia. A partir do momento que ele se posta falante, ele chega a ser o chefe do bando de jagunços. Uhum. Então, isso é muito interessante, porque isso mostra uma progressão absoluta do personagem. Então, se existiu ou não o pacto, o importante é que ele volta transformado. Né? Tanto é que ele termina ainda colocando a dúvida no leitor. O diabo existe Uhum. ou não existe? O que existe é homem humano, travessia, como a dizer para todos nós que talvez o diabo esteja dentro de nós mesmos. Uhum. Uhum. E ele foi procurar esse pacto como uma tentativa de, pelo que eu entendi, ele assumia que o Joca Ramiro tinha um pacto com o diabo, né? E ele foi Exatamente. pedir uma ajuda porque tinha que enfrentar o Joca Ramiro, que, pelo que eu percebi, é pai da Diadorim. Da Diadorim, Do Diadorim, à né? época ele não Do sabia. ainda, que era, É, ele fica homem no livro inteiro. é. Né? E aí, por que que o personagem foi procurar o diabo pra fazer o pacto? É, era uma tentativa desesperada de vencer o Joca Ramiro? Era também, mas existe. Não, muitos fazem essa ligação desse episódio com o Goethe, né? Que tem uma história de um pacto com o diabo, mas principalmente aí são histórias correntes no sertão. Todas as pessoas que ficam ricas de uma hora para outra, todas as pessoas que conseguem alçar uma situação de poder de uma hora para outra, costumavam dizer, né? Ah, aquele ali fez pacto com o Demo. Entendeu? Então, e há de fato uma mudança no status quo do Riobaldo. Ele, de menino sem pai, sem nome paterno, né? Ele se transforma, então, num dos maiores e mais temerários bandos de jagunços. A jagunçagem é um fenômeno que aconteceu, de fato, é comprovado. Uhum, Alguns dos jagunços que ele cita lá no livro Grande Sertão Veredas existiram, andaram por aqui, invadiram as cidades norte-mineiras. Tá? Então, uhum, é um fenômeno digamos assim, de falta de políticas públicas, né? uhum, Que contemplem essa divisão de terras, que dê para todos a mesma proteção, o amparo uhum, legal. Então, onde faltou o poder público, imperou o fenômeno do coronelismo e da jagunçagem. uhum. E depois do. Teve até um momento no livro que eu não sei se eu compreendi certo, que os jagunços eles estavam. Não lembro qual bando que era, mas eles estavam em algum momento com fome e eu posso ter entendido errado, mas eles assaram uma pessoa? É isso mesmo, entendeu certinho. É o momento em que eles vão fazer, é o bando mesmo de Riobaldo, e de Adorinha acompanhando, eles vão fazer a travessia do Liso do Sussuarão. Esse Liso do Sussuarão não é uma passagem geograficamente identificável, mas existe uma passagem quase na Bahia já, mas quase divisa com Minas, né, que alguns identificam como sendo essa passagem, uma passagem muito árida, muito agreste, fisicamente falando. E eles estavam morrendo de sede e fome, uma travessia muito penosa, aquela caatinga brava, Aham. uma seca absurda. Então, eles estavam já quase no estado de trânsito, tanta penúria, tanta escassez, né, de água e comida. E nesse momento eles veem um macaco pelado correndo. A fome era tanta que falou: vamos comer o macaco. Eles atiram e comem. Quem não quis comer, o único foi a Diadorim. O Diadorim, né? Então, Aham. observe que durante a narrativa a gente vai tendo algumas pistas de que ele era um jagunço diferenciado, com sensibilidade diferenciada, mas ninguém desconfia de É, nada. ele fala Né? das mãos, né? Umas mãos Isso. bonitas. Ele nunca tomava banho junto com os outros, É. né? Era mais fechado em alguns momentos, mas enfim. Depois, logo depois que a maioria já tinha se fartado, comido bastante, veio uma mãe atordoada, né? Gente, oh, gente, cadê meu filho? Era um, um jovem que tinha problemas mentais, um louco, né? E estava despido, saiu correndo despido para o sertão. Não sei se a loucura da fome
ou se a própria ausência, né, de questionamentos que as carências não. Aí eles ficam sabendo que eles haviam comido um ser humano. No livro, a gente vê várias cenas em que eles vão dos mais extremos atos de animalidade, como dos mais extremos atos de poeticidade e leveza. É o livro que mostra... É justamente os extremos que constituem o ser humano, né? Uhum. O ser humano que é capaz das maiores grandezas e também das maiores atrocidades. Uhum. Aí eles começam a vomitar e tal. Mas o episódio marca isso. Pois é, eu fiquei bem chocado. Falei, será que eu entendi correto isso? Entendeu? Entendeu? Professora, e outra coisa que acho que me gera muita curiosidade, porque assim, quando eu li o Grande Sertão, eu li até depois de conversar muito com o meu amigo, que é o Zé, que gosta muito dessa obra, muito fã dessa obra. Ele fez um trabalho muito forte, digamos assim, de militância para eu ler o Grande Sertão, né? Você gostou? Valeu a pena? Gostei, valeu. Eu acredito que eu tenho que reler umas 2 vezes ainda para conseguir absorver minimamente o que a obra oferece, mas na primeira leitura já foi uma experiência, acho que inesquecível. Eu já li sabendo que Diadorim é uma mulher, mas no livro inteiro... Hoje em dia todo mundo sabe, É difícil não saber, né? Mas É. eu tentei ler, agora eu tô lendo Drácula. Todo mundo sabe quem é o Drácula, só que eu Sim. tento ler não sabendo, é muito difícil para ter a experiência do que o escritor quis passar. Só que quando você, pelo menos, lê a obra tentando não colocar no palco que Diadorim é uma mulher, parece-me, em alguns momentos, que o Riobaldo é homossexual. Sim, porque ele fala que belíssimas mãos, olha que pele linda. Sim. E aí depois, cabra macho, para com isso. Já ficar pensando nisso. Daí vem os dialetos mineiros, né? É um homem dividido, de fato, né? Você vê que ele também se encanta pela beleza das mulheres. Mas a grande paixão dele é o jagunço Riobaldo. Ou seja, ali a gente vê do início ao fim, exceto as páginas finais, onde é revelada a identidade de Adorim, a gente vê do início ao fim do livro um homem apaixonado por outro. Exato. E aquele conflito, né? No meio daqueles jagunços ferozes, machistas, né? É um conflito muito forte. Tanto é que ele fala várias vezes: Diadorim, por acaso você não tem uma irmã? Ou então, Diadorim, você já tentou passar por debaixo do arco-íris, né? Que tem também que muda de sexo quando passa debaixo do arco-íris. Ou seja, ele tenta escapar, mas ele tem consciência de que ele sente uma forte atração. E há cenas assim muito fortes. Tem um momento que o Diadorim está sentado, está deitado em cima de um pelego, né, de uma pele de bicho. Aí, logo depois, ele se levanta e sai. E Riobaldo é uma das cenas muito eróticas dentro do livro. Ele deita nessa pele e ele tenta, por meio do cheiro de Adorim, sentir o corpo de Adorim. Eu lembro disso. Não dá para escapar disso. Eu lembro disso. Né? Aí eu me pergunto, e eu faço essa pergunta para todos. E ele conta o livro depois que ele já sabe que era Maria Deodorinho da Fé Bittencourt Marins. O corpo de, como ele diz, né? É um corpo de moça perfeita. Ele descobre aquilo ali num susto, né? E aí eu pergunto, ele já sabia, quando ele conta essa história, acontecida no passado, mas a tortura dele permanece. Por quê? É uma tortura mesmo de identidade. Por que o Guimarães colocou essa ideia? Porque, voltando no tempo, o livro foi escrito o quê? Na década de 50? 50. 50. Foi publicado em 1956. Eu imagino que na época devia ser um tabu gigantesco as questões de relacionamento homossexual, né? Muito mais do que hoje, que ainda infelizmente se tem. Hoje a gente ainda tem, né? Qual que é E no sertão mineiro, com jagunço, né? O negócio... Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, também existe uma série de tabus. Como é que... O que você acha que motivou ele? Ele deixou algum relato do que motivou ele a fazer essa... Não deixou. E ainda bem, né? Porque deixa o leitor a aventura de procurar possíveis leituras. O que eu acho interessante é que, antes de falar do amor de um homem por um homem, de um homem por uma mulher, o Guimarães Rosa, em todos os seus livros, ele se mostra verdadeiramente encantado pelo amor em si. Então, ele é apaixonado pelo amor. Né? Então, eu acho que a maior mensagem que a gente lê ali, né, nesse conflito, é que, independentemente de ser... Ele tentou trabalhar sem preconceitos. Independentemente de ser um amor de um homem por um homem, de um homem por uma mulher, o importante é que o amor resgata,
né? Foi por meio, o amor salva. Então, é um momento de ternura e, digamos assim, no meio daquela atmosfera de sangue, luta, né? De bravura, de sequidão, a própria geografia árida, ele é como se o amor propiciasse, proporcionasse para Riobaldo uma capacidade de ver diferente, porque ele fala, quem me ensinou a ver essas belezas do mundo foi Diadorim. Então, por meio do olhar de Diadorim, ele aponta para o leitor que o sertão é belo, o casal de passarinhos, né? A beleza das flores, a forma melódica como ele narra as pastagens. Tá? Então, é como se o amor perfurasse a grosseria, a brutalidade, a violência, que ele tivesse essa capacidade transformadora. Para mim, essa é a grande mensagem do livro. Perfeito. Tá? Então, ele não explica. Alguns chegam a sugerir que o próprio Guimarães Rosa tinha tendências homoeróticas, mas ele também era encantado pela beleza feminina. Né? Na minha própria tese, eu mostro as cartas de amor que ele trocava com a sua mulher, Araci, então são cartas apaixonadas. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que começar a vencer essas questões. Né? Sim. Não importa por quem você é apaixonado. Isso também não altera a ordem e o significado do amor. O amor, de fato, transforma. Né? Eu acho que naquele momento ele mostra um jagunço mais sensível, um jagunço mais humanizado, um jagunço mais... tanto é que a gente vê que o Riobaldo ele chega a pensar na possibilidade de largar o bando, largar aquelas lutas todas e fugir com o Diadorim. Né? E o livro também, ele é... Porque agora você estava comentando, eu estava lembrando, né? Porque quando o Joca Ramiro morre, e é pai da Diadorim, do Diadorim, né? Parece que Diadorim fica muito bravo. Mas o Riobaldo não compreende o porquê, porque acho que ele não sabia que era pai ainda, né? Só que eu confesso que eu me perdi em alguns momentos. Eu não sei se o Riobaldo, ele era do bando do Zé Bebelo, ou era do bando do Joca Ramiro, ou ele migrou de bando. Migrou de bando. Pois é, ele muda de bando. Além da história... Além da história ser escrita de uma maneira muito complexa, sem parágrafo, sem capítulo, um dialeto com palavras que a gente não sabe o que são, ainda a história em si, não só na estética, mas a história é complexa, né? Aí tem um homem que é uma mulher. Como é que foi a trajetória do Riobaldo, rapidamente, assim, do início ao final do livro, para o leitor que vá ler aqui compreender? Então, é um livro que trabalha, que ele acontece numa espécie de flashback, né? Uma rememoração do passado. Então, ele começa como se falando ao leitor, não nada. Tiros que se ouviu foi de briga, não. Né? Então, já está falando com o senhor. Ele já é um fazendeiro, bem posto, né? Com dinheiro, tranquilo. E aí ele começa a contar, né? Das peripécias dele. Mas antes de contar de quando ele nasceu, de como ele nasceu, ele começa a falar das histórias do sertão. Que no sertão tudo pode ser, o sertão tudo é e não é. Então, de tudo aquilo que é ambíguo, ele foge o tempo inteiro dessa posição cartesiana, sabe? Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Não. Ele fica sempre nesse limite. Né? Na zona fronteiriça, digamos assim, porque a zona fronteiriça ela sempre se alimenta dos dois lados. Então, o tempo inteiro ele está nos fazendo questionar, né? O que é a masculinidade, o que é a feminilidade, o que é o demo, o que é o divino, o que é o demoníaco, o que é o divino, o que é o belo, o que é o feio. Ele nos força a rever as nossas posturas e nos fazendo liberar dessa visão muito polarizada. É justamente o contrário que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Né? Exatamente. E então, aí depois... Ele nos força a pensar na terceira margem, né, daquele conto dele. Aí ele começa, então, contando em flashback, aí depois esse flashback ele volta, aí chega um momento que a história começa a fazer mais sentido, né? Aí começa a fazer sentido quando ele vai procurar o pai, meu padrinho, né? E lá ele tem uma certa instrução, e aí, a partir daí, ele resolve sair de lá, do Curralinho, que é um lugar também fechado, um lugar, inclusive, que existe, né? Em Minas Gerais, um lugar fechado, e vai passar, fica sabendo que Zé Bebelo estava precisando de um professor.
Aí é a primeira mudança dele, Riobaldo professor, né? Primeira questão. Ele vai dar aula para Zé Bebelo. Zé Bebelo, ele era ambicioso, ele tinha planos de modernizar o sertão, né? Uhum. De colocar escolas, mas tinha ideias também meio controversas. É lá que ele, numa dessas noites, um bando de jagunços procura pousada na fazenda de Zé Bebelo. E lá ele revê Diadorim, já homem feio. Aí ele vai lá para o passado e nos narra o momento em que ele vê Diadorim pela primeira vez. A mãe dele tinha pedido ele para ir na venda comprar artigos de cozinha, né? E aí, na travessia do rio, está lá um menino lindo, né? De seus esmerados, smarts, olhos verdes, os olhos de Adorinha, a todo momento são citados no livro. Olha que beleza poética, né? Esmerados, smarts, olhos. Ele cria a palavra smartes, a partir do inglês smart, né? Quer dizer, espertos, tá? Mas é pura poesia, né? Sim. Assonância, musicalidade. E é um menino que seduz desde o instante. Desde o primeiro instante, ele fica assim, magnetizado, porque Diadorim tinha mais facilidade, mais fluência verbal. Ele era muito corajoso, porque o Riobaldo era um menino acuado, medroso, tímido, né? Ele era muito corajoso. E desse instante, ele não esquece daquele encontro, que foi, de fato, um encontro que modifica a vida dele. Quando ele reencontra o Diadorim, já rapaz, no bando, ele resolve, ele não pertencia no bando, ele resolve seguir o bando em que Diadorim estava. Foi e aí que começa fez. aquele episódio todo de lutas do sertão. Toda vez ele querendo se agarrar, chegar perto de Diadorim, mas ele não entendia algumas posturas de Diadorim, né? Mas era uma moça travestida de homem, porque se ela, como mulher, ela não sobreviveria um dia em bando de jagunços. Né? Você sabe que é até relatado lá que eles invadiam os lugares, que eles violentavam as mulheres, né? É um código muito específico de ordem, de lei, né? Tão estranho. Você vê que há um julgamento, depois do julgamento de Zé Bebelo, com um código de honra muito próprio. Porque se eles fossem tão brutais assim, eles seriam matados simplesmente. Mas como era um chefe respeitável, eles achavam que ele mereceu um julgamento. Ele foi exilado até, né? No Goiás. Foi exilado, não foi morto. Né? Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta que o Zé mandou aqui. O que Riobaldo nos ensina sobre o brasileiro? Agora, pensando para além de Minas Gerais, você considera que Grande Sertão Veredas retrata de alguma forma o nosso país? Nossa, totalmente. O Brasil é o sertão. Porque quando a gente vai na etimologia da palavra, a gente entende que sertão é o lugar incompreensível, o lugar para longe do civilizado. Quando o Brasil surge no mundo, era esse paraíso mesmo, né? Era esse paraíso, muitas vezes equiparado ao Éden, em que o amor era permitido, em que as coisas aconteciam livremente. Então, a ideia de que o Brasil é o sertão, se a gente pegar a América, né? Em relação à Europa. Então, a gente pode situar historicamente o Brasil como esse sertão. Mas, se a gente for olhar a própria história do Brasil, a gente vai perceber que tem muita similaridade com a história narrada por Riobaldo. Essas influências de linguagem, você vê que ele tem influências de etnias, né? A negra, a branca, a indígena. Tá? Ali a gente percebe que tem muitas influências, várias religiosidades confluem ali, as africanidades, o catolicismo, o espiritismo, né? E alguns ritos também indígenas estão ali, várias linguagens confluindo. Então, o que é o sertão Brasil, falando na dimensão maior? Esse espaço de imbricamento de culturas, essa mistura de etnias, essa mistura de religiosidades que deu esse povo nosso muito diferentão, né? E assim como o nosso Brasil é um país continental, com espaços regionais muito distantes, a gente vai perceber que em cada espaço de Grande Sertão Veredas há esses tons diferenciados. Ora é um lugar marcado pela fúria, pela violência, pela bravura, ora é uma fazenda, por exemplo, dirigida por três mulheres que são espécies sacerdotisas, na verdade, elas eram iniciadas, né, nos fármacos, nos remédios, nas beberagens, são mulheres sábias, né, que gozavam de muito respeito ali
naquele lugar, e ora são fazendas prósperas, né, comandadas por jagunços. Então, nessa diversidade, a gente encontra o mapeamento da historicidade do Brasil. Sim, Grande Sertão Veredas é como se fosse uma narração ficcional representativa da nossa historicidade brasileira. Você acha que se a obra fosse escrita, professora, em, como é que eu posso dizer, uma linguagem mais comum dos livros de ficção, de romance, que é, eu não sei exatamente como que chama isso, mas aquela linguagem que é normal, com capítulos, com, né? Você acha que ela teria o mesmo impacto, mesmo sendo a mesma história? De jeito nenhum. Porque quando a gente fala de literatura, obra-prima, a gente está falando de todas as obras que a gente considera assim fundamentais para a humanidade, que transformaram a humanidade, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri, Dom Quixote de la Mancha, tá? E eu coloco 100 Anos de Solidão aqui na América Latina, e eu coloco Grande Sertão Veredas entre essas grandes obras da humanidade, que tiveram o mesmo impacto. Só não teve maior, porque foi escrita em língua portuguesa, e é considerada uma língua difícil. Uhum. É uma língua de pouca acessibilidade, consideram uma difícil de traduzir. Imagina traduzir Grande Sertão. Disso, pois é. Né? Então, mas ele teria perdido a potência que ele tem. Tá? Ele teria perdido a potência. Tinha que ser assim. A gente tem que entender esse livro como uma procura desesperada. Por isso, o ritmo diferente. A gente tem que entender esse livro que é como uma busca pela representação do ser e estar no mundo, que é a grande questão de Riobaldo. Então, mais do que as questões menores, né? Está apaixonado por um homem ou mulher, fez ou não pacto, é isso. Gente, viver, não é à toa que o refrão do livro é viver é muito perigoso. Fala várias viver vezes. É muito perigoso. E ele repete inúmeras vezes ali, é como se marcasse. Porque é isso, a partir do momento que você está aqui nessa vida, você passa por encruzilhadas, você passa por experiências transformadoras, você passa por dúvidas, você passa por questões, né, que te desestabilizam em relação à sua própria identidade, às suas escolhas, enfim. O que Riobaldo vive, o que ele está encenando ali é a experiência da própria vida. Se a gente for seguir aquele livro como se fosse uma experiência da vida de todo ser humano, a gente vai entender o que significa o livro. O que importa é o homem humano, travessia. Então, a vida ela não tem que ser aprendida como algo em si. A vida tem que ser entendida como um processo. Como um processo. Todos nós lutamos por alguma coisa, todos nós nos posicionamos em relação a algumas questões, todos nós, quando fazemos escolhas, abrimos mão de outras, né? Todos nós temos questões identitárias sérias, né? Em vários momentos da nossa vida. Todos nós temos a sensação de que, com o passar do tempo, perdemos, você é muito novo ainda, né? Mas perdemos algo, né? Deixamos de ver algo que podíamos ter vivido. Olha a sensação de Riobaldo, gente. Quem nunca, né? Imagina a sensação de Riobaldo, que deixou de viver o amor com o Diadorim por achar que ele era um homem, então, incluído dos seus preconceitos, e na hora que descobre que ele era mulher, nossa, como eu perdi tanto tempo, como eu não pude amar essa mulher, como eu não pude entender esses sinais. Quem é que nunca passou por esses questionamentos? Né? Então, sério que, se a gente pensar bem, ali não tem nada de extraordinário. O extraordinário é conseguir representar a experiência do estar no mundo daquela forma, tá? E o que eu digo é o seguinte, e é tão legal isso, vocês lembram que eu falei do travessão no início? Como é que ele termina o livro? Como é que ele termina o romance? Com o sinal do infinito, não é? Sim. O travessão não é a linha reta, não é a horizontalidade, não é essa a interpretação corriqueira e medíocre que a gente dá da vida? Horizontalidade, né? Nascer, crescer, procriar, morrer. Mas só que ele faz no final? Ele pega esse travessão, que é o horizontal, ele dá uma torcida nele e transforma no 8 deitado, que é o sinal do infinito, a lemniscata. Nesse percurso, nessa horizontalidade, aí eu vou usar Shakespeare, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa grande filosofia. E, de fato, né? E na experiência de Riobaldo, todos nós nos encontramos. É por isso que esse livro, quando foi traduzido na Rússia, o pessoal entendeu. Lá eles não têm sertão, como nós temos aqui. Né? Quando foi traduzido nos Estados Unidos, a mesma coisa. Na Alemanha, a mesma coisa. Porque não é a questão geográfica, não é o lugar. Ele parte de um lugar.
de um lugar geográfico, espacial, mas ele nos alça a uma outra compreensão de espaço-lugar, que passa a ser interiorizado, né? O livro é absolutamente interiorizado. E inclusive a última palavra do livro é travessia, né? Acho que justamente para marcar a cabeça do leitor que essa é um ponto e a última palavra é travessia, ponto. Exatamente. Na época, Travessia. na época que eu estava lendo, que eu comecei a ler, eu estava lendo algumas curiosidades sobre o livro e algumas eram justamente que demorou não sei quantos anos para ser traduzido para o alemão. E realmente fico imaginando como é que traduz Grande Sertão para o alemão. Já é uma língua Imagina, né? estranha pra caramba. Aí o cara inventa a palavra. Como é que pode você traduzir palavras inventadas? Pois é. Mas a minha pergunta, prof, nesse sentido é: o Guimarães Rosa, nessas minhas pesquisas, eu percebi que ele era um sujeito, na sua época quando vivo, já publicado com o Grande Sertão Veredas, além de ser um ser humano ímpar, né? Não só pela sua qualidade intelectual, mas por algumas ações que teve em vida, ele era um cara muito respeitado no Muito, mundial, muito. né? A galera É via ele como... absolutamente genial, né? Ele falava 11 idiomas, né? Primeiramente. Então, uma pessoa que fala 11 É, idiomas, ele era apaixonado por línguas, apaixonado por geografia também. Então, ele lia mapas, ele lia dicionários, né? Ele tinha uma curiosidade absurda pela vida, pelo outro. Então, ele iniciou sua vida como médico, né? Formou aqui em Minas Gerais, no FMG. Ele trabalhou durante 7 anos como médico, mas ele era péssimo médico, porque ele queria saber as histórias que os pacientes se contavam. E ele era muito sensível, então ele ficava muito nervoso quando ele via cenas de sangue, né? Ele trabalhou em cidadezinhas do interior. Aí orientado pela primeira esposa, ele faz o concurso para diplomata, né? E vai para o exterior, e vai para a Alemanha. Então, aí a questão, como é que traduz para a Alemanha? Primeiro que nenhuma literatura é perfeitamente traduzida, porque a literatura não vive do que é, ela vive do como, e cada língua tem sua especificidade. Por uhum, exemplo, a poética da língua inglesa é uma, a poética da língua francesa é outra, da portuguesa é outra. Agora, a sorte é que a tradução em alemão, como a tradução em italiano, né? Como a primeira tradução em inglês, ele nem gosta muito, mas foram feitas quando o autor estava vivo. Então, ele conversou muito. A forma como ele responde ao seu tradutor em alemão, o que é que são veredas, é outra poesia. São 2 páginas para ele responder. Como é que eu vou traduzir essas veredas? O que são uhum. isso? Aí ele faz um novo poema. Que legal. Incrível isso, né? Porque então a gente vai entendendo que ele eu vou usar um termo aqui, né, que não é dicionarizado, mas é isso mesmo que ele faz. Ele degeografiza. Ele parte do lugar existente geografizado. Ele degeografiza para poder construir um espaço que é da ordem do interior. Aí você entende. Na Rússia, o sertão se apresenta de um jeito, na Alemanha, de outro. E, na verdade, o sertão é o homem. Uhum. É o sertão, é o tão ser, é o homem consigo mesmo, né? Por isso que ele fala tanto. O Robaldo fala. É quase ele é quase como uma fala atordoante, né? Mas justamente por isso mesmo, ele está querendo entrar dentro de si mesmo. Esse é o lugar mais difícil para ser atravessado, o lugar mais árido, o mais inóspito, o mais violento. Uhum. O Zé mandou uma pergunta também dizendo o seguinte: em uma entrevista à TV alemã, Guimarães Rosa declara que Grande Sertão Veredas é um Fausto sertanejo. Isso. Na literatura europeia, há uma longa tradição de obras que remetem ao chamado pacto fáustico, um Isso, sujeito que faz o pacto com o diabo e com isso adquire poderes extraordinários, mas paga um isso. preço por isso. O Fausto de Goethe é a obra mais importante nesse sentido. Há também o Dr. Fausto de Thomas Mann. Diferente dos casos que acabei de citar, no Grande Sertão Veredas não fica claro se o pacto realmente aconteceu ou não. Na sua leitura, o pacto aconteceu, não? Ou o interessante é justamente a dúvida que Rebaldo tem? Acho que a gente já Eu falou acho que eu também. já falei um pouquinho disso, É. né? Falei também que eu falei de Goethe e do Há essa Fausto. inspiração, né? Sim, ele era um leitor das grandes obras da humanidade, inclusive tem Goethe na biblioteca dele e Fausto está lá. Mas também tem vários relatos do sertão que talvez vindos como se diz, desse relato europeu, quando foram eles que nos, entre aspas, né, nos colonizaram, né? Então, tem essa história aqui de fazer o pacto com o demônio também. Então, vem dessa influência tanto do alemão como
da regionalidade, tá? E eu volto a dizer, o mais importante para mim é essa questão da dúvida, tá? Porque não há nada muito pontual e factível na vida, não. Se acontecesse aqui, agora, nós dois, eu aqui, você aí, se agora acontecer uma bomba, foi lançada em algum território do Brasil, você vai ter uma leitura, a sua, real, da forma como você apreende, com seus conceitos, sua historicidade, sua vivência, vai ter uma leitura e eu vou ter. E ambos estaremos certos. Eu acho que essa é a grande lição que a gente vai aprendendo com o Grande Sertão Veredas. O importante não são as respostas, o importante é saber fazer as perguntas. Tem um outro bem legal aqui, professora, que me lembrou até umas partes do que eu li. A senhora escreveu um artigo sobre um dos aspectos mais fascinantes desse livro, que são as listas. O romance é repleto de trechos em que Reobaldo enumera palavras. Em um trecho ele fala dezenas de nomes para o diabo. Em outro cita nomes de pássaros da região. Chega a reservar diversos parágrafos para falar os nomes dos jagunços do grupo, citando algumas de suas características. Em Grande Sertão aprendemos nomes de plantas, rios, muitas cidades da região. E no artigo a senhora fala sobre a qualidade poética dessas listas. Quando o leitor vai apreciar essa obra, como é que faz pro sujeito que é acostumado a ler livros de parágrafos bonitinho, com um desfecho, e aí se depara com uma obra que tem parágrafos e parágrafos de nomes de pássaros e de plantas? Parece que o leitor ele tem que ser outro tipo de leitor com uma obra como essa. Exatamente. Ele não só ele faz um livro incomum, inovador, como ele exige uma invenção de um outro leitor. Você vai se postar de uma maneira diferente. A forma mais interessante, e é como eu inicio meus alunos da graduação do curso de letras, inicio meus alunos para ler Guimarães Rosa em voz alta. Isso é tão certo que eu tenho um relato de uma experiência que eu vivi, não de Grande Sertão Veredas, mas do Campo Geral, que é a história de Miguelim. Conhece? Não. Leia depois, que é maravilhosa. É a história de um menino que nasceu no sertão e que achava o sertão horroroso, doido para sair do menino. Até que chega um dia, ele vive conflitos, etc., até que chega um dia um doutor de fora e lhe dá um par de óculos. Esses óculos, ele era míope, não enxergava nada, como o próprio Guimarães Rosa, né? A partir do momento que ele coloca os óculos, ele fala, nossa, o Mutum é bonito. O Mutum é um lugar bonito, é o lugar dele, né? Então, eu estava lendo esse livro na roça e tinha uma pessoa analfabeta. E eu falei, meu Deus do céu, porque eu já dei várias aulas assim de bar de árvore, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa deve estar... Aí a pessoa foi a primeira a se manifestar. Falou assim, não para não, está tão bonito. Você gostou? Do que você gostou? Que essa é a história da minha vida. Veja que, por isso que eu falo, vamos primeiro, aproxime-se de Grande Sertão Veredas desarmado da intelectividade. Aproxime-se com a sensibilidade. Eu acho isso muito bonito, porque lembra que literatura é arte. Você não precisa de entender de música para apreciar Beethoven. Você não precisa entender de pintura para apreciar Van Gogh. O que que entra em ação primeiro? Diante de um quadro de Van Gogh, por exemplo, ou de uma sinfonia de Beethoven? Seus sentidos. Então, eu mostro que em certos livros exige isso do leitor. Grande Sertão Veredas é um dele. Deixe que seus sentidos falem primeiramente. Depois, eles vão te levar para outras reflexões mais aprofundadas, intelectualizadas, filosóficas, etc. Tá? Mas ele penetra no leitor, primeiramente, pelos sentidos. Então, essas listas de que eu falo, né? Foi Humberto Eco que fala sobre isso, a poética das listas, e eu acho que ele cai perfeitamente em Grande Sertão Veredas, que quando você usa listas, quando você cita, você dá ao texto em que você usa as citações a característica do infinito. Porque dá a impressão, nossa, mas está citando tanto, quando ele cita aquele tanto de nome de demônio, por exemplo, né? Nossa, ele está citando tanto, parece que tem muitos demônios, ou que o demônio é uma entidade intraduzível. E é isso mesmo. As listas, a todo momento que ele cita essas várias listas, ele quer mostrar, gente, muitas coisas que vivemos são intraduzíveis. É por isso que esse é o papel da arte, né? É tentar mostrar, representar a experiência humana. Muito difícil a gente traduzir tudo que sente.
que a gente sente, como é que a gente vai traduzir o amor se o amor é tão específico, tão diferenciado de pessoa para pessoa, de gênero para gênero, de lugar para lugar, enfim. Mas né? é paradoxal, né, professora? Porque É. quando um sujeito compra a obra, eu lembro quando eu comprei o Grande Sertão Veredas. Eu comprei Grande Sertão Veredas, olha que ousado. Grande Sertão Veredas, Ulisses É ousado mesmo. e um do Faulkner, que eu não lembro qual que é. Uau. Aí a pessoa falou, meu Deus do céu, cara, você... E daí o pessoal, acho que por conhecer mais Grande Sertão Veredas, falou, boa sorte na leitura do Grande Sertão Veredas, esse aí é complicado, não sei o quê. A impressão que dá é que você já tem que chegar armado de intelectualidade porque é um livro difícil. O que você tá dizendo pra mim é que é o inverso, desarma da intelectualidade que o livro fica fácil. Ou seja, a impressão que dá é que o livro fica difícil quanto mais intelectualizado você quer lê-lo. Exatamente. É Porque a paradoxal, né? intelectualidade, ela vem. Mas primeiro, você tem que aprender pelos sentidos. Não é assim que a gente faz quando é pequeno? Você não aprende o que está em sua volta por meio dos seus sentidos? Uhum. Você primeiro toca a sua mãe, sente o cheiro da sua mãe, que é o primeiro contato seu comum, né? Primeiro você vai entender até se entender que sua mãe não é você, entendeu? Aí depois você vai entendendo que aquele ser ali chama mãe, é um outro ser, é outro nome, tá vendo? Então é mais ou menos isso. Isso é difícil, complexo, como você disse, paradoxal, mas é justamente isso. A gente tem que começar também a vencer essa polaridade entre aquilo que é intelectualizado e aquilo que é da área da afetividade. Eu não acho que eles são opostos, eles se complementam. Principalmente se tratando de arte. Tá? Perfeito. E eu lembro quando eu postei, agora que eu terminei de ler, até me influenciou o nosso podcast, que a gente agendou um tempão já, me influenciou a ler ele para chegar aqui com mais substrato, e um monte de gente me falou que é curioso, porque muita gente acha difícil, mas a minha avó ou a minha tia, que mora no sertão de Minas, lê e entende tranquilamente. Exatamente. Né? E não é só o sertão de Minas, sabe? Não é só o sertão de Minas, porque não é a palavra em si. Por exemplo, nonada, não, que você citou aí no início, não é uma palavra inventada. Camões já tinha citado ela nos Lusíadas, e Drummond cita naquele poema Os Bens e o Sangue. Então, é uma palavra conhecida. Tá? Só que é uma palavra arcaica. Ele também faz isso, ele revitaliza a palavra já em desuso. Então, ele traz com nova potência, novos significados. Outros ele inventa, como eu coloquei o caso, né, dos esmartes, do inglês smart. Né? Então, ele vai inventando. Mas esse processo de invenção mostra o próprio dinamismo da língua, né? Nenhuma língua é morta, ela está sempre se reinventando. E a linguagem poética, então, nem se fala. Ela é feita para desestabilizar, para nos provocar. E o Grande Sertão Veredas é um livro absurdamente poético. Por isso que eu falo, a gente tem que se abrir à poesia. E para se abrir à poesia, primeiramente pelos sentidos. Perfeito. Depois é que vem a questão do intelectual. Como é que você vê, acho que ano retrasado, ano passado, foi a primeira vez que no Brasil a gente teve mais não leitores do que leitores. Triste. Imagino eu que as pessoas que chegam na leitura do Grande Sertão Veredas ou livros similares, que são grandes clássicos, que demandam ali você ter uma abertura artística e se deixar vulnerável à obra, ou mesmo ter a intelectualidade para depois conseguir compreender as reflexões que a obra traz. Imagino que essas obras não serão as primeiras a serem visitadas pelos leitores. Você acha que com o momento atual que a gente está vivendo, das pessoas lerem menos e os indicativos mostrando em algum momento essas obras vão começar a ficar mais desligadas, mais ofuscadas? Olha, sempre teremos leitores, né? Mas estão diminuindo, tá? Porque a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais voltada para a imagem e para rapidez. Então, obras densas, como essa que você citou, todas essas que você comprou, muito densas, mas assim, incomparáveis, né? Agora, imagine uma sociedade que vai ser construída com base só no instantâneo, no pragmático, no rápido. A gente já está sentindo isso nas letras de música que a gente está ouvindo aí, né? Na qualidade dessas letras. Sem querer julgar, mas você está percebendo que, por exemplo, em relação a 2 ou 3 décadas atrás, as letras já não oferecem aquilo que a gente conhecia. Tanto é que quando a gente vai em um lugar assim mais intelectualizado,
as bandas modernas, atuais, contemporâneas, tocam músicas dos anos 80, 90 e mais para trás, às vezes. Né? Então, a gente está sentindo esse o grande impacto negativo e preocupante. Por quê? Quem lê pouco não tem domínio de linguagem. Se você não tem domínio de linguagem, você não tem domínio de pensamento. É gravíssimo isso. É gravíssimo, tá? Tem até uma cena, mas é de outro livro, de outro autor, que eu acho assim sintomática, que é o Vida Seca de Graciliano Ramos. O Fabiano, o personagem, que é o vaqueiro roubado pelo patrão, ele tem um momento que, que o filho dele apaixona pela... O filho mais velho apaixona pela palavra inferno. E ele pergunta para a mãe dele: mãe, o que é inferno? E a mãe dá aquela descrição, né, do inferno dantesco, de fogo queimando, capetinha. Ele acha que não tinha nada a ver aquela descrição com a beleza da palavra. E eu fico inconformado, vai lá se consolar com a cachorra-baleia. No capítulo seguinte, chove no sertão, que é a época da fartura, da bonança, da alegria. Fabiano tenta contar uma história para os filhos dele. E ele não consegue. Ele não consegue articular uma história simples, comum. Ele é tão despossuído, ele vive tanta escassez, ele não consegue. E esse capítulo se chama Inverno, que é quando chove no sertão, a gente fala invernou. O Graciliano Ramos dá a resposta para a gente. O verdadeiro inferno é uma pessoa que não domina a própria linguagem, que não é sujeito de si, que não consegue narrar sua própria história. É isso que está acontecendo, é muito triste, né? E assim, a impressão que dá é que quando você tem até mais vocabulário, mais palavras no seu repertório, você consegue contar uma história de uma forma muito mais sofisticada e essa sofisticação não no sentido de complexidade e necessariamente profundidade, mas ela é muito mais... você permite dobrar a história e consertar a história, consertar com C, no sentido de você ser muito mais claro no que você quer dizer, né? exatamente. Ordená-la. Exatamente. O Cândido falava isso, a capacidade da gente ordenar a história é a nossa capacidade de ordenar a vida. Então, independente do vocabulário que você usa, se é complexo ou não, mas fazer nexo, sentido, exatamente. isso é domínio de linguagem. Exato. Né? Então, isso é muito triste. Mas existem eleitores, sim, ainda tem esperança, porque eu ainda trabalho com o público jovem, e existem grandes leitores. Né? Só que cada vez mais, até o próprio ritmo nosso, que é atordoante, é rápido, o dia está menor, né? A vida parece que está correndo, enfim. E parece que livros com essa densidade, com esse tamanho, parece que não cabem mais, mas devem caber, tá? Porque são pausas fundamentais para que a gente encontre a nossa humanidade, para que a gente encontre o sentido nosso de estar aqui, como nós fazemos a diferença, especialmente agora, né? Com o boom das inteligências artificiais. Eu acredito muito nas inteligências humanas, né? E não nego as inteligências artificiais como poderosos acessórios, mas é necessário que a gente não perca a nossa capacidade de orientar a nossa própria vida. Você, se tivesse que citar 3 obras da literatura brasileira, tirando o Grande Sertão Veredas, que não pode passar desapercebido por uma pessoa que gosta muito de ler, quais obras você sugeriria aqui para os nossos internautas? É muito difícil citar só 3, né? Mas eu sugeriria Dom Casmurro, porque em termos de arquitetura textual ela é perfeita. Né? O Bentinho é um cara frustrado, pequeno, inseguro, mas procurando o sentido da sua vida, quer dizer, o fruto dentro da casca. Ele, então, constrói na maturidade a mesma casa da sua infância. Bonito isso, né? Para ver se dentro da arquitetura ele começa a descobrir como é que ele vai dar naquilo. Um homem tão diminuído, tão acanhado, né? E aí vai contar a história das suas frustrações e dores. Perfeito do ponto de vista da engenharia textual, sabe? E também nos ensina muito sobre a nossa condição. Mas, enfim, todos os de Machado, todos os de Guimarães Rosa, né? E para não contrariar uma coisa que eu defendo muito, a leitura da poesia. Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Tem apenas 2 mãos e os sentimentos do mundo. Né? Foi o poeta que expressou com maior cuidado, com um pouco de ironia, muita ironia, com muito ceticismo e com certo humor, essa nossa perplexidade de estar diante do mundo. Né? Então,
Dom Se fosse Casmurro. escolher, né? Mas é muito difícil escolher, tá? Dom Casmurro, Drummond. Drummond, principalmente A Rosa do Povo, que são os poemas dele mais, assim, voltados para o social. E mais um? E Grande Sertão Veredas. Não, mas não pode. Esse Não já tá, pode? esse tá automático já. Então tá. Um terceiro Oh, aí. meu Deus, já são tantos, né? Eu acabei de citando Vidas Secas, que é uma obra-prima no gênero, mas vão sair dessa esfera do sertão e vão ficar no contemporâneo, que hoje eu considero o maior escritor vivo do Brasil. Qualquer um de Milton Ratum. Tá? Legal. Que Qualquer inclusive era um dos que estava sendo apostado pro Nobel, né? Então, eu acho uma das maiores injustiças. Eu acho que ele é superior ao que ganhou. O que ganhou é uns textos também em fluxo de escrita diferente, né? Das escritas. Porque é poético, né? Eu não Beleza, conheço a obra dele. Gente, Guimarães Rosa ia ser indicado, né? Só não foi porque ele morreu antes. Daí não dá, né? O nome dele estava sendo. Mas, enfim, o Milton Ratum é um narrador excepcional. Excepcional. Legal. Tá? E fala de um Brasil que a gente precisa conhecer mais, né? Que é o norte. Legal, bem legal. Prof, para terminar aqui uma pergunta super simples. Quem que foi maior, Machado de Assis ou Guimarães? Eu não posso responder isso, não. Um foi o maior no século XIX, o outro foi o maior no século XX. Não tem como bater os dois no mesmo lugar. Não tem como comparar gênios. Por que você acha que não dá para comparar? Por que você acha que não? Qual que é a sua linha argumentativa? Cada um no seu jeito, né? O Machado de Assis, eu adoro o cinismo machadiano, o pessimismo, o ceticismo. Guimarães Rosa é o oposto. Ele é absolutamente otimista. Ele tem uma crença absoluta na humanidade. E Machado de Assis é o contrário. E os dois são importantíssimos para todos nós. Uhum. É absolutamente descrente da humanidade. Todos os livros dele são muito céticos, irônicos, e muitos leitores não conseguem perceber esse humor ácido. O Brás Cubas, né? A galera às vezes não saca que ele estava zoando a elite, né, da época. O tempo inteiro, né? Ele ri de todos. E às vezes e do próprio leitor, né? Mas reza a lenda, eu não sou um grande conhecedor de história da literatura, mas reza a lenda que a elite da época nem sacou que ele estava zoando a elite da época, não, né? Não mesmo. Então, de tão sutil ele que é. Os poucos que ganhava dinheiro, né, escrevendo. Não mesmo. Ai. Então, assim, eu não consigo definir qual foi o maior. Maravilha. Cada um foi maior no seu lugar da história, né? Há momentos em que o Guimarães Rosa até critica Machado de Assis, mas essa crítica a gente nem considera porque a gente vê que ele leu muito Machado de Assis e tem textos dele que fazem clara referência a Machado de Assis. Inclusive, Machado de Assis tem um texto magnífico, um ponto magnífico que se chama O Espelho, e Guimarães Rosa também tem um ponto muito bom que se chama O Espelho. Maravilha. Então, um estava dentro do outro mesmo, não tem jeito. Prof, obrigado pela sua presença e pelo tempo que você destinou aqui para o nosso episódio. Não, muito prazer. Assim que for ao ar, eu mando para você lá. Galera, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, obrigado pela sua audiência. Vou me despedir da professora aqui, mas já me despeço de vocês. Nós nos vemos no próximo episódio e até lá.